O que é uma igreja catedral? Etimológica e historicamente, é a igreja onde se encontra a cadeira do bispo, em grego cátedra, a igreja episcopal, portanto a igreja centro, a igreja mãe da diocese. Na antiguidade, a catedral era a paróquia única de todo o bispado que estava limitado à cidade. Assim sendo, os cristãos começavam a se reunir nas basílicas que foram adaptadas para o culto divino. A partir da Idade Média, com a estruturação do sistema paroquial paralelamente à expansão do território diocesano, várias igrejas foram sendo erguidas nas paróquias feudais juntamente com a dos mosteiros. Entretanto, os fiéis continuaram a considerar a catedral, com justa razão, como seu próprio templo. Com o desenvolvimento do estilo românico e principalmente do estilo gótico, imponentes catedrais foram erguidas na Europa. Em 11 de março de 1934, Dom Fernando criou a paróquia de Londrina. A cerimônia aconteceu durante a missa celebrada às 6 da manhã, com um altar improvisado sobre uma capela feita de troncos e folhas de palmito em uma clareira aberta no meio da mata, no ponto mais alto do povoado, onde seria construída a primeira igreja. Como ainda não tinha um templo para sediar as atividades religiosas, as primeiras missas regulares foram celebradas improvisadamente na casa paroquial, uma modesta e pequenina construção em madeira localizada na Avenida Paraná, esquina com a Rua Professor João Cândido, onde hoje é o calçadão e sede da agência do Banco Real. Para levantar a igreja, a comunidade arregaçou as mangas e partiu para a luta diante daquele primeiro e grande desafio. O principal material de construção utilizado eram as fartas madeiras extraídas das matas locais. No dia 1º de abril de 1934, um grande cruzeiro em madeira foi instalado no local destinado à construção da matriz. A planta da igreja foi fornecida pelo Dr. Willie Davis, uma modesta matriz de madeira, o primeiro templo católico da cidade. A inauguração da igreja foi no dia 19 de agosto daquele ano. Em apenas 3 anos, as instalações da matriz já não comportavam abrigar o grande número de fiéis da cidade. A paróquia teve que se adequar aos novos tempos, desenvolvendo um novo projeto da matriz, desta vez em alvenaria, baseada no estilo neogótico. A pedra fundamental foi lançada em 13 de fevereiro de 1938, mas a construção sofreu várias paralisações. Ora por falta de material que tinha dificuldade em chegar à cidade em decorrência de chuvas e estradas precárias, ou por falta de recursos financeiros. Essa obra foi mais demorada e só em 1945 recebeu o revestimento em reboco e concluiu-se a construção das 2 torres. Em 1954, apenas 9 anos após a finalização das obras da matriz, as instalações da igreja estavam novamente pequenas, eram insuficientes para acolher o povo. Naquela época já existia um movimento na cidade visando a criação da diocese em Londrina. Por isso, o projeto da nova igreja deveria ser contemplado com a majestade de uma catedral. Arquitetos alemães foram contratados para desenvolver um projeto. Optou-se pelo estilo neo-românico e que permitia a construção de uma igreja bastante maior envolvendo a construção antiga de menores dimensões. Continha uma grande cúpula, 2 torres, além de um semicírculo na parte dos fundos envolvendo o presbitério. Este abrigaria no primeiro andar as dependências administrativas e pastorais, no segundo a ala residencial para o clero diocesano. Em 10 de novembro de 1954, iniciou-se solenemente a construção da igreja pela parte dos fundos, com as dependências administrativo-pastorais e ala residencial, com a arquitetura arredondada. Dom Geraldo Fernandes chegava a Londrina no auge de uma catastrófica crise econômica originada por intensas geadas que castigaram a região. Londrina, que era internacionalmente conhecida como a capital mundial do café, vivia um momento crítico. As lavouras arrasadas traziam desespero para milhares de famílias que tinham naquele produto a sua fonte de renda e esperanças. A construção da nova catedral, que estava em andamento, seguia o projeto original bastante oneroso, e aquela circunstância impunha a paralisação das obras. As celebrações eram feitas em instalações precárias no subsolo da obra e a normalização da economia não tinha previsão. Um dilema impôs-se então: dar continuidade ao projeto do arquiteto alemão, que era muito dispendioso, ou elaborar um novo mais simples. Por problemas estruturais, a velha matriz não tinha condições de ser mantida.
Naquelas condições, o bispo convocou a sociedade e resolveu-se alterar os planos da obra, optando-se por um projeto de execução rápida e econômica de acordo com a nova tendência arquitetônica, diferente das formas tradicionais, valorizando o essencial da fé católica em detrimento do acessório, de conceito mais despojado, destacando amplos vãos que lembrassem uma grande tenda onde Deus acolhesse seu povo. A nova catedral foi erguida e inaugurada por Dom Geraldo Fernandes em 16 de dezembro de 1972. O presbitério, já construído anteriormente, passou a ser a Capela do Santíssimo da nova catedral. Posteriormente, na gestão paroquial do Monsenhor Bernardo Gaffá, foram feitos vários melhoramentos. Assim foi erguida uma torre para os antigos sinos da matriz neogótica, feita a forração em madeira do teto triangular, a substituição dos pisos e dos bancos, remodelado o presbitério com a troca do enorme crucifixo pela imagem de Jesus ressuscitado. A Capela do Santíssimo foi restaurada e embelezada. Toda a ala administrativa e residencial foi melhorada, bem como os salões para festas e assembleias. Externamente foi construída nova calçada envolvendo a catedral e erguida uma fonte no adro, com uma grade protetora. Tal como se apresenta hoje, a Catedral de Londrina, embora resultante de uma mistura de estilos, ficou mais harmoniosa e acolhedora, constituindo um motivo de orgulho para todos os católicos da arquidiocese. A catedral é dividida em 2 volumes principais, cada um em seu próprio estilo. Primeiramente falaremos da parte mais antiga, de estilo neo-românico, em forma de semicírculo, dividida em 3 pavimentos, acomodando a administração, capela, sacristia, livraria e acomodações dos padres numa área de 1.066 metros quadrados. Claraboias e esquadrias privilegiam os anexos mais externos do semicírculo, enquanto os ambientes internos e subsolo ficam isolados, sem ventilação e iluminação natural, com fluxos conflitantes de pessoal e público. O projeto atual preserva ainda o coro da igreja neo-românica e é totalmente diferente do projeto iniciado na época. As ligações internas são dificultadas pelo desnível entre a sacristia e o presbitério. A abside ficou isolada da nave, sendo utilizada como capela, apesar das interferências de circulação e ruídos externos. A capela apresenta estruturas em formas de semicolunas aparentes e uma semicúpula radial no teto. No terceiro pavimento, temos as acomodações do clero na porção mais externa do semicírculo, privilegiadas por um terraço iluminado e ventilado, podendo ser visualizada a parte externa da capela. No segundo volume mais novo e de formato triangular, temos a nave e o presbitério sobre o estacionamento no subsolo. A estrutura de concreto armado fica aparente com suas colunas e vigas sustentando a laje do piso superior. Pares de contrafortes de concreto armado sustentam a estrutura metálica de cobertura fixado com um sistema de compensação de dilatação térmica do metal. A estrutura de aço perfilado é coberta por telhas de zinco aparafusadas, ficando os vãos vedados por esquadrias de alumínio e vidros lisos. A fachada, emoldurada pela enorme cumieira formada por 2 águas, determinam o formato triangular característico da catedral. Grandes aberturas promovem a penetração da luz matinal, garantindo a iluminação interna da nave. Um enorme vitral com a imagem de Jesus foi uma das mais recentes benfeitorias executadas na catedral. Outro melhoramento foi a construção do campanário, utilizando-se de formas deslizantes como técnica construtiva. Ele abriga os 4 sinos antigos herdados das torres da catedral neogótica.
Internamente, as estruturas de aço são aparentes na fachada frontal. Nas laterais, sobre a cobertura, foram instalados um forro de madeira, tornando os 2.184 metros quadrados da nave muito mais acolhedor. Portas e janelas nas aberturas triangulares laterais favorecem um acréscimo de iluminação e ventilação natural cruzada. No presbitério, onde são celebradas as missas, temos além do altar e do coro a imagem de Cristo ressuscitado ao fundo, símbolo maior da crença cristã. A Catedral de Londrina, alicerçada em pedra e cimento e estruturada no aço, no ferro e no alumínio, é um verdadeiro monumento de arte e de fé. Moderna e majestosa, é um oásis da piedade e da solidariedade para aqueles que acreditam no poder da oração. É uma obra arquitetônica referência ao centro de Londrina.